vídeo de hoje eu falo sobre a lua cheia, que acontece entre os dias 9 e 15 de agosto. Se você acha que as coisas estão muito agitadas, todos à flor da pele e os acontecimentos muito velozes, espera chegar o final de semana. Essa lua cheia vai indicar muitas coisas pra gente e mudanças grandes em se tratando da nossa vida pessoal e da nossa vida coletiva. No vídeo de hoje eu falo sobre os signos envolvidos, os arquétipos e o que pode acontecer entre o céu e a terra. Vamos começar? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Deixe a sua curtida, inscreva-se no canal para você ser um inscrito, continuar com a gente e clique no sininho para você receber as notificações. E também acompanhe todas as outras publicações da Astróloga nas várias redes sociais, no @aastróloga, simples assim. No Instagram eu publico várias outras coisas bem diferentes daqui do YouTube. Bom, pessoal, vamos começar? Antes de mais nada, qual o significado de uma lua cheia? Eu sempre repito porque sempre tem gente nova chegando no canal. A lua cheia é sempre uma oposição de luminares, portanto, Sol e Lua em oposição, obviamente em signos opostos e complementares, e mostra pra gente uma tensão no céu, mas também é justamente o momento da gente colher aquilo que a gente plantou na lua nova. Então deixa o vídeo para vocês da lua nova no signo de Leão, pra vocês saberem de onde a gente está vindo e para onde a gente está indo, porque foi o plantio daquela ocasião, ou mesmo bem antes daquilo, que a gente vê como resultado, né, de maturidade. Na lua cheia chega no seu ponto mais maduro, absolutamente agora. E aí, é justamente com a lua cheia, eu costumo dizer que o clarão do luar, a luz do luar, ilumina assuntos que são importantes para mim, sejam assuntos mundiais, assuntos nacionais, assuntos referentes à nossa família, ao nosso convívio com as pessoas que a gente gosta ou com aquelas que a gente nem gosta tanto assim, questões referentes a trabalho, enfim, a nossa vida íntima, inclusive. E tudo que a gente gostaria que tivesse resultado agora, seja pela nossa vontade, pode rolar nessa lua cheia, mas também podem acontecer coisas, né, de colheitas ao nosso contragosto. E a gente tá vendo algumas por aí. Então vamos ver o que é que a lua está iluminando, o que vai iluminar e o que já iluminou nesses dias. Bom, dando sequência, eu queria falar sobre as informações, os detalhes dessa lua cheia e quem são os afetados. Essa lua cheia vai acontecer no 10º grau do signo de Aquário, portanto, Sol a 16 graus do signo de Leão e lua cheia a 16 graus do signo de Aquário. Ela acontece no próximo dia 9 de agosto, no sábado, às 4h55 da manhã, bem na madrugada, no comecinho do sábado, esse horário de Brasília. Só que a fase cheia da lua vai do dia 9 até o dia 15 de agosto. Então, todo esse período, a gente pode ver o resultado dos nossos plantios e questões muito nervosas acontecendo, principalmente por conta dos signos envolvidos, tá? Entretanto, mesmo situações que fazem parte desse contexto arquetípico de uma lua cheia, principalmente nesses signos, já pode estar sendo constelada, ou melhor dizendo, a gente já está vendo situações escalando, se constelando para essa formação do sábado. Então, se a gente está vendo 1 zilhão de situações no mundo, conflitos, tarifaços, a resposta do tarifaço começou ontem, dia 6 de agosto no Brasil, começa hoje, dia 7 de agosto, em vários outros países do mundo, tudo isso já é resultado do apogeu, desse apogeu lunar que toca o signo de ego, Leão, desejos individuais, e Aquário, desejos coletivos. É simples assim, óbvio assim, tá? Bom, quem podem ser os afetados? É importante a gente dar uma olhada no nosso mapa astral, porque todos nós seremos influenciados por essa lua cheia, né? Principalmente pessoas que têm aspectos importantes entre o 16º grau, o grau 16 de Leão e o grau 16 do signo de Aquário. Você pode não ter algo importante nesses signos, mas é dependendo da casa astrológica que a gente vai ver alguma coisa surgindo, ganhando evidência, por isso é importante prestar atenção, ok? E algo vai se mostrar pra gente desde agora, às vezes até um pouquinho antes, até a semana que vem. Vamos prestando atenção, porque isso pode mudar as nossas
nossas vidas, pelo nosso desejo ou pelo desejo do destino. Se você quiser saber um pouco mais sobre a sua vida, dentro dessa perspectiva da lua cheia, de todos os outros aspectos importantíssimos, mudanças de planeta esse ano, meus amigos. A gente está sendo, planetas, ou melhor dizendo, né? Planetas chegando a novos signos. Isso muda completamente as configurações. Tem muita gente achando que que a vida está andando rápido demais, e está mesmo, porque tem vários planetas em novos signos nesse ano de 2025, mudando muito as configurações da nossa vida. Se você quiser saber sobre como tudo isso impacta a tua vida íntima, tua vida pessoal, sua vida profissional, entre em contato comigo que a gente faz uma análise do seu mapa natal e do seu mapa de trânsitos astrológicos com uma perspectiva de 6 meses, 1 ano. A gente pode ter uma imagem bastante ampliada a partir de agora, combinado? Deixo para vocês o contato do e-mail. Bom, agora eu gostaria de falar sobre os signos envolvidos, Leão e Aquário. Seguindo o texto, na temporada leonina a gente está falando geralmente do arquétipo de Leão, que tem a ver com reis e rainhas, grandes autoridades, lideranças, celebridades e também grandes artistas que tem a ver com Leão, e até grandes tiranos, que por meio da sua personalidade, e Leão tem muito a ver com isso, deixam a sua marca no mundo. Então pode ser a gente, na nossa vida cotidiana, de que maneira a gente bota a juba para jogo, esbraveja, né, se posiciona no nosso pequeno castelo, na nossa casa ou no trabalho, ou dentro de perspectivas muito maiores, né? Nesse signo a gente está falando de talentos pessoais, a gente está falando das nossas honras, o que é honrado, o que é desonrado na vida e de muitas das nossas vaidades. Aquário já é o signo oposto e complementar, porque enquanto um fala de uma perspectiva muito egóica, muito autocentrada, o outro está focado no coletivo, no grupo. Aquário, portanto, é o signo oposto e complementar e foca justamente na perspectiva de grupos, sociedades, populações, e por isso mesmo, inevitavelmente, a gente tem que falar de ideologias, políticas e direitos humanos, porque é a partir desses pontos que a gente organiza a vida em sociedade, inevitavelmente, não há outra maneira de fazer isso, pelo menos não inventaram até hoje. Então esses são alguns dos temas mais importantes para essa lua cheia que já está rolando no céu. Só que uma das coisas mais importantes para a gente entender quais são os impactos dessa lua cheia é a gente entender o mapa do céu do dia da lua cheia. Então, quais são os posicionamentos, de que maneira os planetas se arranjam no céu nessa data e que história eles contam pra gente, né? Pra gente tentar traduzir isso em movimentos do lado de fora, na vida coletiva, na nossa vida familiar e dentro, movimentos muito internos. Então, a partir de agora eu falo sobre os posicionamentos mais importantes, vamos prestar atenção nas pistas que os planetas deixam pra gente, né? Bom, primeiro deles, uma oposição de Sol e Lua, que ilumina, obviamente, um paradoxo entre os nossos desejos pessoais em Leão e as nossas necessidades de grupo, ou de família, por exemplo, ou de país, em Aquário, o que sugere, obviamente, uma divisão interna entre o que é bom para mim, mas o que precisa ser bom para todo mundo. É por isso que seria muito importante a gente tentar encontrar um equilíbrio, o que nem sempre é fácil. Próximo aspecto é o seguinte, essa é uma lua cheia que vem com um ascendente em Câncer. Isso traz um tom profundamente emocional. Então já não bastam as nossas brigas egóicas, né, as nossas disputas com grandes grupos, seja com a família, seja com nações. A gente ainda tem um tom muito emocional no meio disso tudo, que toca desde questões que são muito íntimas, né, dentro das nossas verdades mais profundas, questões ligadas ao passado, mas também fala do passado dos países, portanto fala das culturas, uma cultura contra a outra, né, e a questão do nacionalismo ganha uma grande evidência com esse ascendente em Câncer. Isso tudo pode se misturar desde sensacionalismo, chantagem emocional, melodrama, vitimização, até, de novo, nacionalismo de todas as partes. Bom, a Lua vai estar cheia em Aquário. É no apogeu lunar que a gente coloca os sentimentos no campo das palavras, né? Porque se a Lua é o aspecto emocional, nesse caso, em Aquário, a gente vai tentar intelectualizar
ou tentar tornar racional alguma coisa que toca profundamente o nosso coração. Será que a gente vai dar conta? Geralmente não, porque a palavra não alcança o tamanho das nossas emoções. Ela pode ajudar bastante. Eu costumo dizer que palavra é ponte, mas em momentos assim de grande agitação, nem sempre a gente consegue tornar claro para o outro ou para o mundo aquilo que realmente se passa dentro da gente. Como geralmente isso é muito difícil, isso sugere o caos entre as pessoas. Inclusive a palavra caos é muito típica do signo de Aquário. Agora, imagina isso dentro da minha cabeça, da sua cabeça, da cabeça de grandes líderes. Como conseguir conjugar racionalidade e emocionalidade nesse momento? Difícil. Sigamos. Nessa ocasião, um dos aspectos que mais me preocupa, e já tem marcado os dias e vai ficar cada vez mais acentuado daqui para frente, é uma oposição, um cabo de guerra, uma tensão entre Mercúrio, que está retrógrado no signo de Leão, e eu deixo o vídeo para vocês, porque Mercúrio está retrógrado desde julho e vai até 11 de agosto. É um período muito importante em que os temas leoninos e decisões de grandes líderes, seja em casa ou no mundo, podem voltar atrás e vai e volta, repensa e reconfigura e imagina de novo determinadas coisas. Este planeta, caminhando para trás, vai fazer oposição com outro planetaço que está caminhando para trás, que é Plutão retrógrado em Aquário. Então também deixo o vídeo para vocês de Plutão em Aquário para vocês entenderem o que há de mais importante em termos de transformação do mundo no momento. Nesse cabo de guerra, a gente pode ver fortes tensões diante de questões mercurianas, portanto, indecisões, manipulações, negociações extremamente difíceis, pautadas por situações ardilosas. Aqui a gente está falando de traições, aqui a gente pode estar falando de revelações, de questões ilícitas, que podem tocar vários assuntos que são super importantes e que a gente pode ver eclodindo já há alguns dias, estão surgindo algumas notícias e vão ficar cada vez mais evidentes, e principalmente na lua cheia, que é quando a lua ilumina. Portanto, Mercúrio, que é negociação entre grandes líderes, que é Leão, sobre sexo, riqueza, poder e guerra, que é Plutão, vão estar nas manchetes dos próximos dias. Para além disso, como se não bastasse, a gente vai ter uma quadratura em T, que é quando a gente tem planetas fazendo oposições e ângulos de 90 graus. Então a gente tem esse desenho no céu que vai envolver Saturno e Netuno em Áries, que estão retrógrados. Deixo o vídeo para vocês, que é uma marca importantíssima desse segundo semestre de 2025. Ambos vão estar fazendo um cabo de guerra com Marte em Libra, que acabou de entrar, que é um planeta da ação, mas que em Libra sugere para a gente pelo menos a tentativa de equilíbrio, de conciliação e de justiça, mas tudo isso vai ser difícil porque eles fazem uma tensão com a Vênus, que está no signo de Câncer, e a Vênus tem tudo a ver com dificuldades relacionais, sejam nos relacionamentos amorosos ou nas relações diplomáticas, que é isso que a gente está vendo agora, e nas finanças, porque a Vênus também fala de economia. Então essa grande quadratura em T trava muitas coisas em muitas direções. Agora, por outro lado, não há só posicionamentos ruins, há também um posicionamento muito bom, que é um grande trígono de ar envolvendo planetas em signos de Áries, no céu da lua cheia. E se a gente se apegar a essa potência, a gente pode usar o melhor posicionamento do céu para surfar durante esses dias tão tensos. Esse mapa de dificuldades aponta uma saída, e é um grande triângulo que envolve os planetas nos signos da inteligência, do diálogo, da comunicação, da conversa, da conciliação. Portanto, a gente tem Marte em Libra, e eu falei sobre isso esses dias no canal, deixo o vídeo para vocês do corte de Marte em Libra, tá? Que fala de uma ação justa, equilibrada e pacificadora. Embora isso tudo esteja muito difícil no mundo, a gente tem Urano em Gêmeos, deixo o vídeo para vocês, que sugere pra gente, que nos inclina à criatividade, à inteligência, a jogo de cintura, perspicácia, habilidade de diálogo, habilidade de contornar, ser uma pessoa versátil, adaptável, que aprende a ganhar tempo, que aprende a jogar e que não bate de frente, né? Que consegue inclusive encontrar outras saídas completamente diferentes do que a gente está tentando até agora, e que envolve também Plutão em Aquário, né? Que fala em nome das transformações, de grandes transformações que beneficiem a todos, o maior número de pessoas possível, seja as pessoas dentro da família, de um grupo familiar ou dentro de um país. Então, se a gente souber usar todas as melhores qualidades destes planetas nos signos de ar,
Essa é a grande saída pra gente dessa lua cheia. Bom, gostaria de falar agora sobre alguns pontos de vida coletiva e depois sobre alguns pontos de vida pessoal. Bom, o que é que eclode no mundo justamente ao redor de uma lua cheia, né? Próxima a uma lua cheia? Tarifácio, gente. Se a lua cheia começa no dia 9, Tarifácio está começando entre os dias 6 e 7. Né? E a gente não para de falar sobre isso. No Brasil e no mundo, justamente começa o Tarifácio às vésperas dessa lua cheia, e esse Mercúrio retrógrado no signo de Leão, né, que fala de grandes líderes, poderiam postergar certas negociações que eu tinha dito anteriormente. Mas o frisson de uma lua cheia parece que acelera tudo e fica todo mundo muito mais nervoso, à flor da pele, inclusive podendo meter os pés pelas mãos e falar um monte de besteiras, principalmente com Mercúrio retrógrado e tensionado com Plutão, tá bom? Mas em lua cheia tudo ganha muito mais emocionalidade e algumas pessoas e nacionalismos da parte de alguns países pode acentuar muito a dramaticidade dessas questões. Aqui as pessoas estão falando em defesa da própria honra das partes. Cada um fala em defesa da sua própria honra. E aí são leões esbravejando em várias direções. Mas é justamente a preocupação com as consequências de tudo isso que possa acontecer, que tem a ver com Aquário, as consequências para os grupos, para as populações, para as pessoas, seja nos Estados Unidos, no Brasil, ou na Europa, ou no mundo, que mais importa. E tudo isso, na verdade, do que a gente está falando? A gente está falando de mais um capítulo de uma nova ordem mundial. O mundo está mudando. É por isso também que a gente não tem resposta pronta para nada do que está acontecendo agora. Próximo ponto é duelo de leões, e são vários leões em várias direções. Tudo isso fala pra gente sobre um tempo de vai e volta, de intransigência, de lutar pela própria honra, e aí de novo mete os pés pelas mãos, fala o que não deve, faz o que não deve. E aí eu queria pontuar alguns posicionamentos pra gente pensar junto. Veja bem, número 1, por que Lula precisava dizer que os BRICS podem mudar a moeda e não trabalhar mais com o dólar, imaginando que nem as negociações entre Mercosul ou as negociações entre Brasil e Argentina, por exemplo, lidam com pesos argentinos ou com o real brasileiro? Para que dizer isso? Essa é uma pergunta. Número 2, Trump precisava usar a guerra comercial para exigir mudanças na política brasileira, se ele mesmo sabe muito bem sobre a importância da soberania americana, o significado de uma soberania nacional? Precisava disso? É outro assunto que eu deixo para todo mundo pensar. Número 3, Bolsonaro precisava cutucar a onça com vara curta, escalar a própria condição naquela manifestação na Avenida Paulista no final de semana, a ponto de ir parar numa prisão domiciliar? Essa é uma questão. Número 4, Alexandre de Moraes precisava prender Bolsonaro em casa às vésperas do tarifaço, sem nem os seus pares concordarem com tal decisão? Há ministros do Supremo que não concordam com essa última decisão monocrática, segundo a mídia tem relatado. Precisava disso tudo? É um escalando atrás do outro, um escalando atrás do outro. Enquanto isso, Netanyahu avisou que vai tomar o controle total de Gaza. Vai ou não vai transformar Gaza numa Copacabana, Netanyahu? Será que não é o caso de contar logo isso para o mundo? Número 6, dentro de toda essa perspectiva de negociações de paz, precisava a Ucrânia. Nesses dias, né, houve uma notícia de um grande esquema, um escândalo de corrupção na compra de drones. A essa altura da guerra, a essa altura das negociações, e agora que está se negociando a questão da paz entre Ucrânia e Rússia, justamente agora. Putin precisava lembrar os Estados Unidos que é uma potência nuclear justamente diante da impossibilidade, ou da inviabilidade, ou do não desejo de estabelecer um acordo de paz com a Ucrânia? E por último, Trump precisava dobrar a aposta de tal maneira a ponto de enviar cargueiros para a região, mostrando que é uma potência nuclear ainda mais poderosa, justamente na data, no aniversário em que se lembra os 80 anos da bomba de Hiroshima, matando milhares de pessoas no Japão, que foi a bomba nuclear enviada pelos americanos. E aí uma das coisas que as pessoas insistem nesse tempo maniqueísta, que você só pode falar de uma coisa ou de outra, se você não falar de uma coisa ou de outra, você é uma pessoa que está em cima do muro, aí eu apelo para esse Marte em Libra que está no céu da atualidade, para uma postura que é muito minha. É possível tentar ser uma pessoa mais equilibrada, coerente, moderadora e observadora de todos os campos. No final das contas, todos têm questões que são completamente equivocadas. E aí, nesse momento, a gente pode pensar
E qual é o seu lado ou quem você defende? É possível não defender ninguém, tá tudo errado. É tudo muito complexo, é tudo muito difícil. Mas o mais importante diante de toda essa perspectiva é a gente tentar a moderação, o diálogo com todas as partes, isso é ser inteligente. Se você é uma pessoa que você está vivendo em família agora, um quiprocó, como se diz, uma pancadaria dentro da família, uma brigaiada no WhatsApp, de novo, porque essa questões de divergências ideológicas e políticas está reinando na sua casa de novo, como está reinando no mundo e no Brasil, se você for aquela pessoa que tem capacidade de dialogar com calma, com paz, com respeito e com amorosidade com ambas as partes, isso é ter poder. E não é pelo poder, é pela necessidade de conciliação e paz. Pelo desejo de paz reinando sobre a família. Esse é um assunto muito importante. As pessoas deveriam pensar de outras maneiras. A gente pode discordar de todos os lados e a gente pode achar que está tudo errado. E esse é o meu posicionamento na atualidade. Dando sequência, a escalada de tensões, no final das contas, e nessa lua cheia, nunca foi tão rápida, tão inconstante, tão perigosa e cheia de consequências, sejam elas econômicas, políticas, bélicas, em todas as direções. Os grandes leões do momento negociam grana e guerra como se estivessem num jogo de truco, gente. Isso aqui não é um carteado. Eu vou mandar os meus navios nucleares. Eu posso acionar o meu botão daqui. Nunca isso foi tratado de uma maneira tão leviana. E a sensação que eu tenho é como se a gente estivesse numa grande guerra tribal, e faz muito sentido a gente imaginar uma grande guerra tribal, de novo seja entre os países, de novo seja entre as famílias, de novo seja entre pessoas ou grandes líderes, seja líder de uma comunidade com uma outra comunidade, dentro de uma perspectiva de Plutão em Aquário. É como se a gente voltasse a um ponto muito primitivo em se tratando dos assuntos aquarianos, ou seja, grupo, é briga de tribo. Por isso a capa do vídeo de hoje. Bom, pessoal, antes da gente dar sequência para a vida pessoal, queria pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem, para vocês hyparem, porque assim a gente mostra esse vídeo para o maior número de pessoas, né? E eu acho que isso pode ser bem bacana e de antemão já agradeço a todos vocês, porque tem muita gente que está aqui hypando todo dia. Muito obrigada. Vamos lá. Em se tratando de vida pessoal, eu trago alguns pontos. O primeiro deles eu chamo de ego. Como eu escrevo, há dois tipos de sentimentos relacionados ao ego que precisam ser diferenciados. O primeiro deles é o egoísmo, que é aquele sujeito que só pensa em benefício próprio. Isso pode ser acentuado nessa lua cheia, tá? E o segundo é o autocentramento, que é outra coisa, que é muito importante para pessoas que geralmente se misturam muito com questões familiares, que se mistura muito com as questões do casal, que se mistura muito com os filhos, com o trabalho, e a pessoa precisa de um certo distanciamento que tem a ver com o ego, para ela saber onde ela está, o que ela sente, como ela deve se colocar. Bom, que a gente saiba diferenciar uma coisa da outra, porque tem certos momentos em que as pessoas vão precisar de fato se separar, né? Se colocar. E tem gente que pode usar esse momento para ser mais egoísta do que já é. Outro assunto importante para esses dias é autoritarismo no mundo e dentro de casa. Em casa do trabalho, nos relacionamentos, pode haver o desejo de mostrar poder, das pessoas esbravejarem. Isso é muito de leão, tá? E às vezes nesse esbravejar é interessante também ouvir, tentar entender por trás das entrelinhas disso, né? O que a pessoa está esbravejando, né? E o que quer dizer aquilo. Às vezes é muito mais do que parece, né? Próximo ponto, vaidade. Com Plutão em jogo, a sua vaidade pode ser motivo de manipulação do outro. Fique esperto. Tem gente que é muito hábil em pegar aquilo que é sensível para você e te manipular a partir daquilo. Esse é um tempo da gente perceber quem são as vítimas e quem são os algozes. Manipulação faz parte dessa lua cheia justamente porque tem Plutão em mau aspecto envolvido com Mercúrio, que é um deus das negociações. Então vamos prestando atenção. Outro ponto importante eu chamo de autossabotagem. Quem está num processo importante de autoafirmação pode cair esses dias em situações de autossabotagem. Plutão pode nos arrastar para um sentimento de baixa autoestima. Cuidado, preste atenção de onde vêm pensamentos que nos invalidam. Sabe quando a gente está se sentindo assim, quando o cavalo do bandido? Sabe, que a gente está se sentindo muito mal, e aí a gente vai se massacrando, eu não valho nada. Aqueles pensamentos, né, que vêm, a gente sabe que vem às vezes. Tá vendo, tudo que eu faço não funciona, não dá certo, as coisas não andam para frente. Esse
esse tipo de pensamento ruminante ou pensamentos invasores acontece muito, e invalidadores, acontece muito por conta dessa presença de Plutão em oposição a Mercúrio. Às vezes são questões muito antigas, muito inconscientes, às vezes questões da cultura, porque está em Aquário, que vão invalidando, minando a gente. Então, é por isso que é tão importante um orar e vigiar e uma percepção sobre os próprios pensamentos. Nós não somos o que pensamos. A gente precisa ficar esperto e ter uma habilidade de prestar atenção nos próprios pensamentos e ser superior a isso, no sentido de observar isso de novo do alto. Tá vendo como é importante observar as coisas do alto? Bom, próximo assunto, traição. Notícias de traição, mentiras, ilícitos estarão entre nós. Isso também na vida coletiva, né? Muita sujeirada pode sair debaixo do tapete nesses dias, com relação a todas aquelas figuras importantes, mas também na vida da gente. Então, quem é que nos trai? Ou de que maneira nós nos traímos nesses dias de grande agitação em que a gente vai estar super à flor da pele, né? Quem nos trai e como nós nos traímos, esse é um assunto importante. Agora, há outros assuntos que são importantes, afinal de contas é um apogeu lunar de Leão. E eu gosto muito da palavra coroação, é hora de colocar como se diz, meu Deus? A coroa. De novo, vamos lá. É hora de colocar a coroa neste rei, né, e nesta rainha. Então, use o seu talento pessoal, seja em casa, seja no trabalho, na sua vida cotidiana, para beneficiar os demais, para beneficiar a família, o bairro, o país. E isso tudo pode ganhar uma grande projeção. Portanto, e quem quiser reinar nesses dias, não vai ser a figura que está pensando só no próprio umbigo, né, ou na própria honra. Vai ser a pessoa que é capaz de ser hábil, usando aquele Martim Libra de novo, para conseguir beneficiar o maior número de pessoas. É sobre isso, usando a tua habilidade que é só sua, para ajudar um monte de gente. Aquário, é tão simples isso. E por último, o self. Para Carl Jung, o ego é como uma instância inventada, que a gente inventa sobre a gente, né? Que a gente acha que a gente é. O self é o que há de mais legítimo, é a nossa essência mais profunda, é a alma, é o espírito, a palavra que você quiser usar. Nesses dias de lua cheia em Aquário, a lua pode iluminar um desejo muito verdadeiro e profundo. Preste atenção se você conseguir sossegar o facho, se acalmar, se silenciar, tá bom? O que pode se manifestar em comportamentos diferentes dos que conhecemos, das pessoas ao nosso redor. E Plutão não é apenas aquele que brinca com a sombra, né, com a sombra dos outros, com as nossas próprias sombras, mas ele também é um alquimista que cura almas e que ilumina quem somos ou quem estamos as pessoas que estamos naquele momento, né? É um modo de ser e estar naquele momento, né, de maneira muito genuína. Mesmo que isso em alguns momentos possa não ser conveniente para terceiros. Então pode ser que num determinado momento durante essa lua cheia, a gente entre numa veia tão bonita da potência, da identidade, da personalidade de Leão, que a gente emana isso de uma forma tão bonita, luminosa, que muitas pessoas vão olhar ao redor. Isso pode ser algo que seja motivo de grande orgulho para nós, de orgulho para as pessoas ao nosso redor, mas também pode ser um tipo de comportamento que venha a ser um desconforto para terceiros. Aí é uma questão da gente negociar, mas a gente não perder a nossa essência, né, porque essa é uma questão muito importante no final das contas, e também, como diz Jung, o caminho é em direção ao nosso self. Bom, pessoal, há tanto a se dizer sobre essa lua cheia e a gente vai falar mais um monte. Esse é um momento muito importante, para mim é uma das luas mais nervosas e agitadas do ano, né? É um momento histórico no mundo de mudança de tantas coisas, mas se muda do lado de fora também muda do lado de dentro, então é um momento muito especial de transformações para a gente. Óbvio, né, que todos estamos num processo de transformação muito profunda. E eu gostaria de pedir para vocês deixarem cá embaixo no nosso espaço de terapia coletiva como vocês estão sentindo tudo isso, tá? Vamos conversando. Muito obrigada pela companhia de vocês, que tenhamos todos a melhor lua cheia possível. Como eu sempre digo, que o céu nos guie, que a natureza nos reconecte e que o amor nos transforme.